Gente, agora eu vou receber aqui um médico que vai falar pra gente, um neurocirurgião que vai falar pra gente entender toda essa questão da relação da dor de cabeça. Quem nunca sentiu dor de cabeça? Quem nunca explodiu de dor de cabeça? Aí, ó, e eu vou conversar com ele e principalmente sobre essa questão de que está afetando a gente do coronavírus, está deixando a gente muito tenso. Doutor Júlio Pereira, seja bem-vindo, muito obrigado. A gente não vai poder abraçar, não vai poder... Agora é só de longe. Agora só de longe. Doutor Júlio, senta ali pra gente conversar. Olha, gente, você vai entender tudo isso. Só se falar do doutor Júlio aqui para vocês verem, eu fiquei bobo de ver o currículo dele aqui, meu Deus do céu. Isso que é currículo, meu Deus do céu. Médico formado pela Universidade Federal da Bahia, né? Parte do corpo clínico dos hospitais Sírio-Libanês e Beneficência Portuguesa, especializado em radiocirurgia e neurocirurgia funcional pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, editor do Neurosurgery Blog, o maior blog de neurocirurgia do mundo, co-criador de 11 aplicativos, doutor, o senhor tá louco, meu Deus do céu, 11 aplicativos médios destaques para o de dor de cabeça e o para de epilepsia, que é muito importante. Autor de 3 livros que eu vou ler já, porque eu fiquei muito interessado. Os livros dele, Últimas Cartas de um Médico, bonitos, olha, Após um Tumor Cerebral, e um livro de esperança. Após uma pessoa pensa, tive um tumor cerebral, vou ver o senhor falar após o tumor cerebral. E o livro Escrito em Letra de Médico. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Senhor, obrigado. Obrigado. Que, ó, o que o senhor vai falar agora e esclarecer para muita gente é muito importante. Primeiro, eu queria que o senhor falasse, existe uma diferença de dor de cabeça e enxaqueca? Existe sim. E é um problema muito comum. Só para o senhor ter ideia, 15% da população sofre de cefaleia primária. Cefaleia primária, o que é? É a dor de cabeça. É a dor de cabeça. É a dor de cabeça. Então é como se fosse uma grande classificação. Dor de cabeça é a cabeça doer e a enxaqueca é um subtipo. Então, o diagnóstico que a gente dá é enxaqueca, cefaleia primária, relacionada à tensão, que a gente chama cefaleia tensional. Tem cefaleia até induzido pelo uso crônico de remédio. Olha! Tem gente que vai tomando remédio e acaba tendo dor. Desenvolvendo a cefaleia. Cefaleia é o nome médico para dor de cabeça. É um cefaleia. Doutor, tem gente que dói a cabeça aqui, tem gente que dói aqui, tem diferença onde dói? Tem até uma ilustração que o pessoal colocou aí, que ficou bem interessante, que basicamente é o que a gente vai mostrar, né? A gente percebe que a gente chama da semiologia da dor, né? Que o paciente diz onde está doendo. Onde está doendo? O primeiro caso é muito comum que a gente fala da enxaqueca. Esse é a enxaqueca, o primeiro caso. Mulher tem uma frequência muito grande. Mulher tem mais? Tem mais. Só para você ter ideia da importância, a principal causa de ida ao pronto-socorro é a dor de cabeça, junto com a dor lombar. Então, são doenças que, na maioria das vezes, todo mundo conhece alguém que tem uma enxaqueca, ela está de enxaqueca, ela está com dor. E às vezes as pessoas não dão importância, mas às vezes piora a qualidade de vida. Então esse primeiro caso, que é uma dor pulsátil, ela dura alguns minutos, é o caso clássico da enxaqueca. O segundo caso... O segundo que dói aqui, os olhos e as têmporas. E as têmporas também. E às vezes tem um peso, que a gente chama da tensional, que também ela pode vir da nuca. Tá. Esse é também uma enxaqueca. É um tipo de cefaleia chamada de cefaleia tensional. É como se fosse... Tensional. Isso. É como se cefaleia fosse o sintoma, que nem eu digo, dor nas costas. É doença, não é doença. É um sintoma que a pessoa tem. Cefaleia é o nome técnico para dor de cabeça. A enxaqueca é a doença. Essa que dói aqui é tensional. Tensional, isso. Doutor, eu vou falar uma coisa pro senhor. O senhor sabe que eu tinha uma dor de cabeça, sabe quando eu descobri? Quando eu dormia, acordava com a dor de cabeça, assim, terrível. E o que eu tava fazendo? Sabe o que é? Porque eu tenho bruxismo. Eu apertava o meu dente assim, que deixava minha cara. Aí depois que eu comecei a usar a tal da placa, eles nem chamam placa de relaxamento. Isso. Pronto. Acabou, não tem mais dor de cabeça. É isso que o senhor está falando. Tem que saber qual é a dor e saber qual o tratamento específico. E muita gente sofre com isso, né? Naquela última a gente mostra ali a tensional. A tensional. Essa aqui. Sinusite. A sinusite. A danada da sinusite. Tem muita gente que fala, dor de cabeça, sinusite não dá dor de cabeça. Não é que não dê dor de cabeça, é uma dor de cabeça diferente. A pessoa sente um peso, às vezes nessa região atrás. Aqui e aqui, ó. Isso, porque está preenchido o seio. Esse caso vai muito pro otorrino. E a última, a tensional. Que vai muito para de trás. O que é importante a gente saber? Obviamente, quando a gente fala de saúde hoje, todo mundo só pergunta do quê? Coronavírus. Então, e é isso mesmo. E essa história do estresse, da preocupação, pode virar uma dor de cabeça? Vou te dar exemplo da minha situação. Tem 15 dias que eu não opero.
Os hospitais cancelaram. Cancelaram. Cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas, né? Apesar de ser neurocirurgia, tem tumores benignos. E os pacientes, obviamente, têm um contato. Está todo mundo desesperado. Porque qualquer coisa que ele sente, ele fica imaginando. Ou é o coronavírus, ou é minha doença piorando. E estão me dizendo para não ir no hospital, senão eu vou pegar ele. Ah, entendi. Então isso gera um pânico muito grande, né? Porque sempre o hospital foi seu local de segurança, né? Você está doente, sente lá. E os médicos estão dizendo, não vá para o hospital. Não vá para o hospital. Então isso está gerando... O que eu costumo dizer? Quem tem dor de cabeça, geralmente tem a vida dor de cabeça. Sei. Como o senhor deu o exemplo do senhor, eu tenho também. Tem também. Eu sei qual é o meu gatilho, né? Ah, então, tá vendo? É verdade. A gente sabe direitinho. A gente sabe mais ou menos. Qual é o gatilho que a gente chama? Tensão. Então, o estresse, esse que é o grande problema. Quem está vivendo essa situação de estresse por causa do coronavírus, só está lendo sobre o coronavírus. Isso é importante. Tem pai, tem mãe, então está muito preocupado, achando que pode pegar a qualquer momento. E isso tem levado a incidência muito grande de dor de cabeça. Doutor, isso, a gente podia falar, as pessoas estão somatizando isso. Por exemplo, elas estão ficando tão preocupadas, porque, vamos ser sinceros, quando a gente começa a ouvir notícia demais, isso gera um desconforto emocional muito grande pra gente, né? E vamos dar nossos exemplos. A gente está conversando ali dos bastidores, a gente estava falando sobre a rotina, né? Minha rotina mudou completamente. Completamente, 15 dias que eu não faço cirurgia, não vou para o hospital. O senhor operava todos os dias? Todos os dias. Aí quando você vai, não deixa de ir para o consultório, realmente sua vida fica meio estranha, né, padre? É verdade. A gente estava conversando um pouquinho disso. Verdade. Então, o que eu estou dando conselho a todo paciente? Vai ter uma zona de incerteza. A vida é assim. Isso. Eu brinco com todo paciente, com todo doente. Todo mundo vai ficar doente, a gente não sabe o que é. E nossa zona de conforto vai cair. O coronavírus fez isso com a população inteira. Então, nosso papel disso é criar uma rotina. E isso eu falo para todo paciente com enxaqueca fora desse contexto. Isso que o senhor está falando é muito importante, muito importante. Uma rotina. Uma rotina, não ficar lendo só sobre doença. Então, tem muito paciente que me procura, eu sou neurocirurgião. Ele tem uma dor de cabeça, ele acha que é um tumor. Então, isso que eu ia falar para o senhor, eu também acho, toda vez que eu tenho dor de cabeça, eu também acho que eu estou com um tumor. Senhor, essa história, porque a gente sempre exagera naquilo que a gente pode ter, né? Tenho dor de cabeça, falar, meu Deus, será que eu estou sentindo alguma coisa? Não é assim, as coisas não são... Assim, e até nessa preocupação da pessoa não poder ir para o hospital agora, né? Que está todo mundo preocupado, né? É o seguinte, você teve uma dor de cabeça nova que você nunca teve, isso preocupa. A pior dor de cabeça da vida, isso te preocupa. Uma dor de cabeça que venha junto com algum sintoma neurológico, ficou mais sonolento, ficou mais fraco, isso são sinais de preocupação. Estão escutando, gente? Olha que coisa importante que o doutor está falando. Uma nova dor de cabeça que não teve igual. Isso. Uma dor de cabeça, a pior do mundo. Do mundo, isso. E a outra que é acompanhado de algum déficit, sintoma. Crise convulsiva. Crise convulsiva, tudo isso. Tontura, alguma coisa assim? Porque o coronavírus, ele não mudou a epidemiologia das doenças. Então, continua tendo AVC, continua tendo aneurisma, continua tendo tumor cerebral. Então, a gente tem que ter esse bom senso de entender. Eu estou mais estressado, se eu tenho cefaleia primária, ela pode intensificar. Então, por exemplo, tem um paciente que operou, aí ele começa a sentir dor, fala, o que é que eu vou fazer? Já me manda o WhatsApp. Júlio, eu estou sentindo dor, não sei se é nada. Eu tenho para ir, eu vou para o hospital. Então, essa ansiedade, por isso que você fazer uma rotina, padre, assistir programa como o seu, que vai ter a culinária. A culinária, fazer tudo mais tranquilo. Mais tranquilo. Relaxar. Não fica o WhatsApp, tem um aspecto muito bom. Eu vi que vai ter seu programa falando de fake news. Eu costumo dizer para todo paciente, existe um viés de informação. Por exemplo, quem tem dor de cabeça está preocupado com o quê? Tumor cerebral, que sabe que mata. Então, quando você joga no Google, só vai vir notícia muito ruim. A pior coisa é você consultar o tal do Dr. Google, porque ali tem todas as informações do mundo e não são informações para você, né? Não é? Perfeito. Né? E ver a fonte, né? E ver a fonte. Um programa como o seu, que confere quem está falando, quem vai fazer, você tem uma fonte segura. É verdade. Na internet é a mesma coisa, padre. Ô, doutor, eu acho importante o senhor falar. O senhor está falando coisa muito interessante e deixando as pessoas com muita tranquilidade diante daquilo que acontece. Eu quero perguntar mais algumas coisas para o senhor, principalmente, o pessoal deve estar perguntando, sintoma de dor de cabeça é sintoma de coronavírus? Perfeito. É uma excelente pergunta e é verdade. Quando a gente fala dos sintomas das doenças, qual a lógica? Vamos pensar, um vírus ataca nosso corpo. Isso. Todo mundo ficou gripado. Todo mundo sabe. Quando você está gripado, o que é o sintoma? Você tem dor de cabeça. Dor de cabeça. Então, a dor de cabeça é um sintoma, assim, do coronavírus. Lembrando que vai ter todo o contexto. Tem outras coisas. É o corpo mole, é a febre. E lembrando que os outros tipos virais, influenças, ainda estão aí. Então, pode ter também, H1N1, tudo isso, né? Com escuro.
essas são enxaquecas que praticamente são patológicas, que acompanham a pessoa a vida toda, não é isso? Perfeito. A enxaqueca, tudo isso que a gente falou, os tipos, ela tem um critério diagnóstico. Agora vamos falar bem do Google, né? Se você botar lá enxaqueca, critério diagnóstico, você acha. Um deles é fotofobia, a luz dá dor, dá um incômodo. Então, quem tem enxaqueca tem fotofobia, outro fonofobia, o barulho. O barulho incomoda. Barulho também, por isso que as pessoas às vezes não suportam. Não suportam. Óbvio que cada um tem sua sensibilidade, mas pode ser um gatilho também. Então, tem pessoas que um ambiente como esse, né, com toda a luminosidade, pode desencadear a enxaqueca. Essas pessoas que têm enxaqueca, elas costumam até dizer, eu for no meu quarto, desligo tudo, apago a luz, durmo e fico melhor. Olha que interessante. Então, doutor, e tem o pessoal que às vezes tem enxaqueca, diz que antecede a enxaqueca aquelas auras, né? Auras visuais. Aquelas, que dá só de um lado, né? Que a pessoa não enxerga. Isso faz parte da... Faz parte. Uma das enxaquecas, a gente chama de enxaqueca com aura, que antes da luz... A luz começa a vir, tipo piscando. Isso. Quem levanta de vez, às vezes tem uma sensação dessa de luz. E isso aí é um dos critérios que a gente usa para definir a enxaqueca. Eu quero que você participe com a gente, gente. Pode mandar pergunta. Vamos aproveitar o doutor. Olha aqui. Pode mandar agora? Pode mandar agora. Pode mandar. 0 operadora 11 9 50 45 18 40. Manda por WhatsApp as perguntas. Aproveita que doutor bom feito assim, que você não acha em qualquer lugar não, viu? Tá bom? Você pode mandar agora para perguntar as suas dúvidas sobre dor de cabeça, sobre se está sentindo dor de cabeça agora, se aumentaram as dores de cabeça agora por causa do coronavírus aí, que você está impressionado com isso. 0 operadora 11 9 50 45 18 40. Manda pra gente pelo WhatsApp que eu vou perguntar pro doutor aqui. Mas, doutor, a gente estava falando, essa tensão coletiva, ela tem aumentado a questão da dor de cabeça para as pessoas, né? Perfeito. O que eu tenho orientado meus pacientes? Olha a situação, que dificuldade todo mundo vai se colocar. O paciente tinha uma cirurgia marcada, eu digo, não dá para fazer agora, porque os hospitais não... Aí ele pergunta, doutor, quando vai ser? Eu digo, não sei. Não sei. Meu Deus do céu. Então, assim, essa incerteza da vida, essa instabilidade, por mais que seja o coronavírus, eu falo com todo paciente, é próprio do ser humano. Se eu dou um diagnóstico para alguém e eu opero, no mundo normal já vai gerar insegurança, né? Sim, que tipo o que é que vai. Então, eu costumo dar o mesmo conselho. Eu falo para o paciente, mudou sua dor? Ele fala, não, tá parecido. Eu então seguro um pouco, tomo um remédio, observa. Se tiver algum desses critérios de alerta, tem que ir no hospital. Porque o coronavírus tem um risco, mas coisas, como o senhor falou, as coisas continuam. As outras doenças continuam, né? A segunda coisa que eu falo para todo paciente, cria uma rotina. Porque senão você só vai ficar ouvindo de doença, recebendo WhatsApp de doença e vai passar 2 dias e você vai ficar doente de tanto ouvir sobre doença. Então, esse é o segundo aspecto que eu dou. E o terceiro aspecto que eu digo é assim, e você vai falar daqui a pouco, até melhor do que eu, das fontes confiáveis, né? É verdade. Não ficar olhando em qualquer lugar, porque senão você fica um sem fim. E entender que a vida é assim, tem coisas que a gente não tem resposta. O coronavírus está gerando toda essa preocupação. Um político fala uma coisa, outro fala outra. O Ministério fala isso. O que eu digo? Siga a orientação do seu Estado, o que seu Estado está falando. Ouça essas informações. O mundo é assim. A insegurança, a incerteza é própria de qualquer novidade. Que agora tem insegurança econômica também, né? A incerteza. O pessoal começou a ficar, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou comer? O que eu vou... Calma, né? Senão daqui a pouco, como o senhor falou, daqui a pouco está todo mundo doente, né? Psicologicamente e pronto, o coronavírus foi embora e a gente está tudo maluco por aí. E entender que a vida tem certezas, né? Sim, então, a vida é feita quando o paciente me pergunta, fala assim, Júlio, você cancelou a cirurgia, quando vai ser? Vamos esperar. Olha, Fernando Pessoa dizia uma frase que o pessoal geralmente interpreta ela. Fernando Pessoa dizia assim, navegar é preciso, viver não é preciso. Preciso no sentido de precisão. Não precisa Então, navegar é algo preciso, que você precisa de bússola, que você necessita do astrolábio, antigamente você precisava de se guiar, é algo que é muito preciso, não pode ter. Mas viver não é preciso, assim, viver não é precisão. Entendi. A gente não tem essa precisão matemática na vida. A vida tem essas incertezas também, né? E eu estou gostando muito que o senhor está falando com uma autoridade muito grande sobre a rotina. Eu estava conversando com o senhor, a rotina é algo que faz a gente viver bem. Como é que as pessoas estão dizendo assim, estamos confinados? Como é que um monge vive confinado no convento? Como é que uma monja reclusa vive confinado? Você já pensou? Existem monjas que entram no convento, nunca mais saem,
ficam ali dentro, quando você vai conversar com elas ficam do outro lado da grade, né? Muita gente já viu isso, são monjas contemplativas, monges contemplativos. Como é que eles vivem e não fica maluco? Por causa disso, claro. Primeiro com a confiança em Deus, a oração, mas a rotina. Cria-se uma rotina de levantar na mesma hora, de comer na mesma hora, de rezar na mesma hora, de trabalhar na mesma hora. Isso a gente precisa fazer em casa. Perfeito, né, doutor? E muita gente, eu estava até conversando com o senhor um pouquinho antes, está entrando em pânico, né? Então, às vezes, tem a gente como médico uma confiança, né? Ó, estou sentindo isso, que é isso. O que eu digo é basicamente o que o senhor falou. Vai criar sua rotina, que é individual. A vida de cada um. Vai criar do jeito que é. A minha rotina é muita adrenalina, então, de repente, eu me vejo em casa 15 dias, é difícil isso, né? Porque você não tem mais cirurgia, né? Você tem que aguardar. Não dá para fazer home office, o senhor não dá. Na minha área, o senhor não tem como fazer home office. Até que dá para resolver receita e as mas pessoas estão mais ansiosas. Não dá para operar em casa. Nós estamos conversando com o Dr. Júlio Pereira, cirurgião, neurocirurgião, olha aqui com um currículo danado aqui do Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, formado um monte de cursos. Nossa, senhor, bom mesmo, olha. Olha aqui, ó. A Lúcia do Rio de Janeiro, doutor, está perguntando, álcool em gel, o álcool em gel pode provocar a dor de cabeça, aquela coisa assim, o uso demais e confundir com sintomas de alguma coisa? Excelente pergunta. O que é que acontece? Tem muito fator desencadeante. A gente já citou o estresse, que é o que está acontecendo com o corona. Estresse, O sono. Então, parece que você está em casa, te faz dormir melhor, mas muitas vezes não. Sono? Mas por quê? Muito sono, pouco sono? A mudança da rotina. A mudança. Porque a pessoa está o tempo inteiro em casa, então ela às vezes pede aquela rotina. Eu tenho muito paciente que às vezes reclama disso. Aí dorme de dia, às vezes aposentado, você vê isso. Aí dorme de dia, aí à noite fica ansioso porque está todo dormindo. Então, assim, criar essa rotina do sono. E a terceira são cheiros. Então, a pessoa tem que observar. Ah, Júlio, e vai fazer o quê? Precisa usar por causa do vírus, ninguém tem dúvida nenhuma. Então, ela vai usar estratégias. Às vezes é a quantidade que coloca, às vezes ela bota uma coisa cobrindo o rosto para não sentir aquele cheiro. Mas, assim, o principal é evitar o vírus, então tem que usar o álcool em gel. A pergunta dela é excelente por isso. Mas se isso gerar um incômodo, ela vai usar uma estratégia para esse cheiro não incomodar. E depois tem muito álcool gel, tá com muito cheirinho também, Hoje tem com cheirinho. Esse cheiro de álcool gel também, às vezes procura um álcool gel que não tenha... Perfeito. Que não tenha cheiro, e né? que não incomode ela. É muito, você falei, a enxaqueca é muito subjetivo. Então, outro exemplo que eu dou muito é a alimentação. A alimentação. Se você está confinado, muda a sua rotina alimentar. Muda mesmo. Você vai comer muito mais, tem a questão do exercício físico, que tem que fazer dentro de casa. Tem que fazer, A falta de exercício físico pode desencadear a enxaqueca. Olha que interessante. E criar uma rotina alimentar. Da mesma forma que você, no dia a dia, não come o tempo inteiro, quando você estiver em casa, vê os alimentos que você vai escolher, porque é um momento que todo mundo quer enlatado, conservante, isso pode piorar a enxaqueca. Então, a gente sabe que tem uma dificuldade logística, mas os mercados estão funcionando, então as frutas... Enlatadas, esses embutidos... Muitos pioram a dor de cabeça. Piora a dor de cabeça, né? Muito. Ô, doutor, você falou de sono. Eu tenho um problema... eu tenho um problema, né? Eu acordo muito cedo. Perfeito. Às vezes, quando eu posso dormir mais tarde... Eu durmo um pouco mais, me dá dor de cabeça, porque eu dormi mais. Olha que loucura. Não é porque eu dormi menos, eu dormi mais, me dá dor de cabeça. Pode acontecer também, né? Pode acontecer. A enxaqueca é tão curioso, padre, que eu faço o seguinte, eu dou para o paciente um diário da dor. Todo médico faz isso, que trabalha muito com enxaqueca, né? Eu sou neurocirurgião, então lido com os tipos, mas tem paciente meu que tem também, você falou a primária. E ele anota. E às vezes a gente médico... ele vai anotando, ele vai anotando quando é que ele sente, por que ele sente, o que comeu. É estresse, às vezes é filho pequeno, né? Mulher nessa fase de filho pequeno que não está dormindo bem, às vezes é sono, às vezes é bebida. Tem paciente que melhora com vinho, tem outros que pioram com vinho. Tem um que é com bebida fermentada, cerveja, tem um que é tipo de cerveja. Se tem milho, piora a minha dor, se tem malte. Então, assim, é muito pessoa para pessoa. Ó, tem gente que fala, vinho tinto para mim me dá dor de cabeça, vinho branco já não dá. Eu conheço gente que... É o contrário. Contrário, só pode tomar vinho tinto porque o vinho branco, por causa do sulfito, dá dor de cabeça. Então, para mim o tanino dá dor de cabeça, para o outro o sulfito que dá dor de cabeça. É uma loucura esse negócio de dor de cabeça. Cada ser humano, a mágica é uma máquina perfeita. É verdade. E cada pessoa tem a sua individualidade. Isso que o senhor falou é interessante, fala que é muito subjetivo, é muito pessoal, porque cada um vai
ter que descobrir. Por isso que é perigoso você falar assim, a minha dor de cabeça já é isso que está acontecendo, isso. né? Não é isso Não que é está isso. acontecendo. O ideal, eu falo com todo paciente, né? Eu sou neurocirurgião e eles ficam muito perguntando, e aí, procura quem? Ter o seu clínico geral. Ah, isso é importante. Porque o clínico geral, ele lida com enxaqueca, ele lida com dor de cabeça. Às vezes ele vai precisar de um neurologista, às vezes ele faz uma ressonância, vê uma alteração e precisa do neurocirurgião. Então, o mais importante para todo paciente me pergunta, Júlio, eu procuro qual médico? O seu médico. O seu médico da família, o clínico geral. Que acompanha, que conhece a sua história, né? Que ele conhece até os hábitos da pessoa. Os hábitos. E é uma doença comum, né? Então, geralmente, o clínico geral, ele lida muito bem com a cefaleia primária. Se ele tem alguma dúvida, ele manda para o neurologista, que é um pouquinho mais especializado nisso. Quando tem alguma alteração na ressonância, aí que chega para a gente, neurocirurgião. Aí eu vou perguntar para o senhor, essas dores de cabeça que a gente tem, o primeiro gesto da gente é tomar os analgésicos que a gente tem que tomar, até analgésicos de televisão. Tomou dorinha, aliás, eu tenho um monte de analgésicos, eu conheço todos os analgésicos que eu conheço. O último que eu elegi, eu não vou falar, você não vai fazer propaganda, mas o último que eu elegi é muito bom, eu tenho tomado eles. Mas é esse mesmo, é isso que eu faço? Tive a dor de cabeça, já tomo analgésico? Isso. Eu costumo dizer o seguinte, primeira coisa é você ter seu médico da família, Sim. porque ele vai te conhecer, e se você toma um remédio ele melhora, tanto que às vezes o paciente me procura e fala, eu tomo remédio X e funciona para mim, muitas vezes a gente não mexe, né? Time que tá ganhando, né? É verdade, não se mexe. É verdade. E tem muito remédio bom de farmácia, mas chama drogaria por quê? Porque é uma droga. É verdade. Então você tem que saber como utilizar. Tanto que no Brasil, a segunda principal causa, segunda ou terceira, a gente já chama induzida por remédio. Então, isso que eu fiquei pensando quando o senhor começou a falar. Muita dor de cabeça é induzida pelo remédio. Tem uma classificação. Quem tiver dúvida, coloca no Google que tem lá dentro da classificação a cefaleia induzida. E é tão curioso, padre, que muitos desses remédios famosos, quando você olha a combinação, tem um monte de substância. Por exemplo, tem cafeína, alguns deles. E a cafeína pode melhorar a dor, como a gente falou do vinho, e tem paciente que piora a dor com a cafeína. Então, por isso que você tem que entender seu corpo. Mas se o senhor está tomando, se está funcionando, se sua vida está bem, não piora a qualidade de vida, conversa com o seu clínico generalista para ele entender se está tudo ok, não faz o uso abusivo e pode seguir a vida, né? Eu sempre brinco com o paciente que a gente é muito centrado em médico, né? Mas nossa saúde é nossa responsabilidade também, né? A gente tem que se conhecer. Doutor, só a última pergunta que eu falo para ele, a questão o senhor falou da cafeína. Tem gente que fala isso, né? Não tomei café, fiquei com dor de cabeça, né? É como se fosse até um remédio quase. Remédio. Eu tenho que tomar um café, senão vai dar dor de cabeça. Às vezes é por causa da dependência, ou por causa do relaxar, ou por causa do... Eu falo como todos os alimentos. Se te faz bem e não é excessivo, não tem porquê. O café não faz mal, né? Tanto que a gente quer carimbar. Faz mal ou faz bem a comida? Não tem. É a quantidade e se te faz bem, eu não condeno o paciente. Mas ele tem que anotar, porque muitos pacientes às vezes não notam. E o café é o que está causando a dor. Por isso que observar o hábito. Doutor, eu nunca vi um médico com tanta clareza e com tanta facilidade para explicar para a gente como o senhor. Eu vou repetir aqui, o doutor Júlio Pereira é neurocirurgião, né, formado pela Universidade Federal da Bahia, faz parte do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês e Beneficência Portuguesa, especializado em radiocirurgia, neurocirurgia funcional da Universidade da Califórnia, editor do Neurosurgery Blog, o maior blog de neurocirurgia, co-criador de 11 aplicativos médicos, né, principalmente para dor de cabeça e epilepsia. Aliás, seria interessante um dia o senhor vir falar sobre epilepsia. Tão bom a gente conversar sobre isso, porque a epilepsia, né, atinge tantas e tantas pessoas. 1 a 2% da população, é muita gente. Doutor? 1 a 2%. Enxaqueca 15%, a epilepsia 1 a 2%. É muito comum. Olha que coisa. E às vezes ela pode manifestar tardiamente também, né? E uma das poucas doenças citadas especificamente na Bíblia, né? É verdade. É uma das poucas, os momentos que Jesus cura. O evangelista, os sintomas, ele põe muito claro, né? Médico, né? Era médico, Lucas era médico. E você vê, qualquer médico vendo, fala, é uma epilepsia, né, que ele está tendo, né? Olha, eu vou recomendar para vocês lerem esses livros, esses 3 livros, Últimas Cartas de um Médico, que é um livro do Dr. Júlio, Após um Tumor Cerebral, e depois Escrito em Letra de Médico. Esse escrito em letra de médico deve ser interessante. Olha, gente, o contato, posso deixar esse contato? O contato do doutor, 0 Operadora 11 99503 8838. Atenção, 0 Operadora 11 9
9503-8838 é o telefone, o celular do Dr. Júlio Pereira. E também o telefone fixo, 0 operadora 11 4200 2300, 4200 2300, ou então também no YouTube aqui, ó, um canal do YouTube, Neurocirurgia BR, e se inscreva no canal de Neurocirurgia, que vai ser muito interessante. Muito obrigado, doutor, muito obrigado, foi muito esclarecedor e muito confortador também, viu?